Hi everyone, how's it going? Hey guys, good to have you here. I'm Bruna, National Pedagogical Manager here at Influx. And I'm Allison, Influx Pedagogical Coordinator. Se você está aqui com a gente hoje, é porque precisa dominar o inglês de verdade e mais rápido. E a gente está aqui para te ajudar com isso. Se você busca fluência no inglês mais rápido, você está na aula certa. Independentemente de onde você estuda, se ainda não começou a estudar, ou qual o seu nível de inglês, o que importa é que você quer a fluência mais rápido. E nessa aula, a gente vai te mostrar o caminho mais rápido e eficiente para chegar lá. Todo mundo entende a importância do inglês, né? A gente sabe que o inglês é a língua global, é a língua mais falada do mundo, é a língua do comércio, dos negócios, da ciência, da tecnologia. E saber falar inglês pode abrir portas para aquele emprego que você deseja, oportunidades de estudo e de viagens. Todo mundo sabe disso. Mas o que a gente quer responder para você nessa aula é: como chegar em um nível avançado de inglês em menos tempo? É realmente possível aprender inglês mais rápido? Podemos afirmar que é possível aprender 4 vezes mais rápido do que a média mundial com o que a gente vai ensinar aqui. E agora você está se perguntando, né? O que é que eles vão ensinar? Bem, nessa Masterclass, a gente vai te contar 3 passos fundamentais para você chegar no inglês de alto nível de forma rápida, eficaz e descomplicada. Esses 3 passos que vamos te mostrar detalhadamente são cientificamente comprovados. Passos essenciais que você precisa saber para conquistar a fluência no inglês, em muito menos tempo. Vamos ainda te dar orientações práticas de como estudar e quais são as melhores estratégias de estudo. A partir dessa aula, a partir do momento que você terminar de assistir a gente, você já vai poder colocar todo o conhecimento que vamos compartilhar com você em prática. É isso mesmo! Você está prestes a viver uma nova experiência com o aprendizado da língua inglesa. E mais uma vez, os 3 passos que a gente vai ensinar aqui vão acelerar o seu processo do aprendizado do inglês. De verdade, tudo comprovado por vários estudos científicos. E não só do inglês. Isso vai servir para qualquer língua que você queira aprender. Então fica com a gente, porque queremos que todos saibam que é sim possível atingir os seus objetivos com o inglês em menos tempo. E vamos revelar como fazer isso. E ainda, para quem realmente quer aprender inglês, para quem realmente chegar no fim dessa aula, temos presentes incríveis. Então fica com a gente até o fim, porque você vai se surpreender. Tudo o que a gente vai falar aqui é parte do método Influx e está presente em todas as nossas aulas. E quem é nosso aluno e está aqui assistindo, eu acredito que tem alunos da Influx aqui, já sabe de tudo isso. Mas antes de chegar nos 3 passos, é importante entender por que as pessoas demoram tanto para aprender inglês. E para que você entenda o real problema, eu gostaria de mostrar um dado importantíssimo que não é só do Brasil, mas um dado mundial. Você já deve ter ouvido falar do TOEIC, certo? O Test of English for International Communication. O TOEIC é a prova de proficiência líder de mercado que avalia o inglês para o mercado de trabalho e para o dia a dia. Ou seja, é um dos testes mais importantes do mundo para avaliar como as pessoas se comunicam em inglês. E aí, deixa eu te explicar como funciona essa prova. Bem, uma pessoa que faz o TOEIC pode tirar de 10 a 990 pontos. Essa nota é chamada de score ou pontuação em português. Mas o que é considerado uma boa pontuação no TOEIC hoje, não só no Brasil, mas no mundo? Conta pra gente, Ali. Bom, para cargos de gerência e diretoria em multinacionais, por exemplo, 700 pontos é o score mínimo exigido para essas empresas. Em outras palavras, essa pontuação é o que as pessoas precisam para atestar que realmente elas têm o domínio do inglês. Com 700 pontos no TOEIC, uma pessoa consegue se comunicar super bem em inglês em ambientes de trabalho, em viagens e também no dia a dia. Ou seja, é isso que a maior parte dos alunos precisam. Ser fluente em inglês em menos tempo é uma necessidade dos estudantes, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, em todos os lugares, há pessoas estudando inglês, fazendo TOEIC e esperando tirar no mínimo
700 pontos. Mas quanto tempo uma pessoa precisa estudar inglês de forma geral para tirar 700 pontos no TOEIC? Bem, a ETS, English Testing Service, que é a autoridade em testes de proficiência em inglês em todo o mundo e que também desenvolve e administra o TOEIC, realizou uma pesquisa em 2020 que fala exatamente sobre isso aí. Bru, mostra pra gente quais são os dados oficiais desse estudo. De acordo com o gráfico, esse gráfico está falando sobre uma categoria específica do TOEIC, que é o Listening and Reading. É a prova do TOEIC mais aplicada no mundo. Então dá uma olhadinha no gráfico aqui, tá? A gente tem a pontuação dividida e eu já vou falar para vocês a pontuação geral relacionada aqui com a média de tempo de estudo. Então presta atenção aqui. Gente, esse gráfico está falando sobre quanto tempo as pessoas levam no mundo para atingir alguma pontuação no TOEIC. E é no mundo, esse não é um dado aqui no Brasil, ok? Então atenção a isso. Uma pessoa que estudou mais ou menos 4 anos de inglês, quando faz o TOEIC, tira em média 472 pontos. Isso no mundo, ok? Para quem estudou de mais ou menos, vamos pensar ali, de 4 a 6 anos, a média de pontuação é 498 pontos. Para quem se dedicou, para quem estudou inglês de 6 a 10 anos, a nota média alcançada no mundo é 559 pontos. E quem estudou inglês por 10 anos atinge, em média, 673 pontos no TOEIC. Ou seja, para alcançar a pontuação mínima exigida para cargos de gerência e diretoria em multinacionais, uma pessoa estuda por cerca de 10 anos. E isso não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então parece que aprender inglês é um negócio demorado mesmo. A gente conclui que o que as pessoas mais desejam, elas não têm. Ou tem partes, porque a gente entende que no gráfico as pessoas de fato chegam aos 700 pontos no TOEIC, mas não dentro do tempo que elas precisam ou do tempo que elas querem. E é isso que a gente vai resolver aqui para você. A gente vai diminuir esse tempo de estudo ensinando os 3 passos fundamentais para você não fazer parte dessa estatística mundial. Bom, pausa aqui para uma reflexão. Se você já estudou inglês, ou se já foi em alguma escola de inglês para perguntar sobre o método da escola, já deve ter percebido que todo mundo, ou quase todo mundo, trabalha com uma abordagem de ensino muito específica. Essa é a abordagem de ensino mais famosa no mundo. Você sabe qual que ela é? Quem aí já ouviu falar sobre a abordagem comunicativa, ou The Communicative Approach? Quem já ouviu de alguma escola que trabalha com método comunicativo? Quem já viu algum material que tem como base de abordagem a abordagem comunicativa? Já viu algum professor online ou influencer falando sobre a abordagem comunicativa? É provável que você já tenha ouvido falar dela. E se não ouviu, é legal você saber que ela é uma abordagem de ensino mais usada no mundo inteiro, em todos os materiais e métodos. Claramente, todo mundo ama a abordagem comunicativa. Ela funciona e ajuda muito quem quer aprender inglês. Em todos os países onde se estuda inglês, as escolas trabalham com materiais como Interchange, English File, English for Everyone, entre outros. Esses livros são de grandes editoras britânicas e norte-americanas também. São excelentes e adotados por escolas no Brasil, no Japão, na Itália, na Argentina e por aí vai. E esses são livros, materiais que trabalham com abordagem comunicativa. E elas levam de fato as pessoas a serem independentes no inglês, a se comunicarem de forma natural. Tem somente uma questão aqui, né? Todo mundo trabalha com abordagem comunicativa. Sim. Ela é ótima, mas vamos voltar rapidinho aqui nos dados da pesquisa da ETS. Só para você pensar numa questão comigo. Olha só quanto tempo as pessoas demoram para aprender inglês estudando somente com abordagem comunicativa. Você já percebeu que a abordagem comunicativa ela é sim eficiente, porém ela definitivamente não leva os alunos à fluência em pouco tempo. Na verdade, os alunos precisam de uma década de estudo até alcançarem os seus objetivos. Me responde aqui de forma sincera. Você consegue se imaginar ficar estudando inglês por 10 anos?
Você realmente pode esperar tanto tempo até alcançar a sua desejada fluência no inglês? Se aprender inglês mais rápido é o seu objetivo, você já entendeu que essa forma tradicional de estudar não é para você. E mais, não se culpe se você já estudou e não saiu do básico. O problema não é com você. Isso acontece no mundo inteiro. Isso está provado lá na pesquisa da ATS. Parece loucura, mas Ali, é exatamente isso que acontece. Exatamente isso. Por isso, vale a pena assistir ao restante dessa aula, pois vamos te ensinar como acelerar o seu aprendizado do inglês. Ah, sim, tem mais uma coisa. Se você ainda não é aluno em Flux, ainda não estuda com a gente e ao final dessa aula decidir fazer a sua matrícula, além de ter recebido todo o conteúdo dessa Masterclass, vai também ganhar presentes exclusivos. Tenho certeza que você vai adorar. E só para você ter uma ideia o quanto é possível dominar inglês em menos tempo do que a média mundial, quero te mostrar aqui resultados do TOEIC que os alunos da Influx atingiram em 2 anos e meio ou menos. Ou seja, 4 vezes mais rápido do que a média mundial. Dá uma olhada. Você agora deve estar se perguntando como é possível os alunos da Influx atingirem essa pontuação em bem menos tempo do que a média mundial. Bem, a chave para esses resultados não está só na dedicação dos alunos, mas principalmente na forma que eles estudam. Lembra que falamos da abordagem comunicativa? Aquela mais utilizada em métodos e materiais pelo mundo inteiro? No método de ensino da Influx, nós também a utilizamos. Porém, o grande diferencial da nossa metodologia é a abordagem lexical. Lexi o quê? A abordagem lexical, criada pelo inglês Michael Lewis, diferente da abordagem comunicativa, é bem menos famosa e muito pouco difundida pelas grandes editoras de materiais didáticos. Sabe por quê? Porque um bom método, um bom material que utiliza a abordagem lexical pode levar um aluno a aprender inglês de alto nível em muito menos tempo. Sabe o que isso significa para grandes editoras? Menos livros sendo vendidos. E sabe o que isso significa para escolas de idiomas? Cursos muito mais curtos e alunos pagando por muito menos tempo. Pessoal, chegou a grande hora. A partir desse momento, a gente vai contar 3 dos principais diferenciais da abordagem lexical. Iremos te explicar com detalhes como aprender inglês de alto nível de forma rápida, eficaz e descomplicada. Queremos que todos saibam que é possível sim atingir os seus objetivos com o inglês em 2 anos e meio ou menos. E vamos revelar como fazer isso. Tudo que iremos ensinar aqui é parte do método Influx e está presente em todas as nossas aulas. E quem é nosso aluno aqui e está assistindo, já sabe de tudo isso. E olha só, a gente tem tanta certeza da efetividade desses 3 diferenciais na Influx que o aluno tem uma garantia de aprendizado firmada em contrato. Mas aí, como é que a gente pode garantir o aprendizado se isso depende também do aluno? Como que a gente pode garantir que o aluno vai aprender se grande parte do processo necessita que ele faça a sua parte? É claro que, embora esses 3 diferenciais sejam super eficientes e realmente agilizem muito o aprendizado, a gente sabe também que não existe milagre. Agora, como funciona essa garantia? Olha que legal. Lembra do teste do TOEIC que a gente acabou de falar? Na Influx, caso o aluno não alcance 700 pontos ou mais no TOEIC, ele pode continuar estudando de graça até que essa pontuação seja alcançada. É isso mesmo. O aluno tem a certeza que vai alcançar a pontuação mínima referente a cargos de gerência e diretoria em multinacionais. Agora, se a gente não tivesse certeza desses 3 diferenciais, que você já vai conhecer, você acha que a gente teria como garantir isso em contrato? Claro que não, né? Então, papel e caneta na mão, se prepare para começar a fazer as suas anotações, que aqui vem o primeiro diferencial. Só lembrando, né, pessoal? Quem não é aluno em Flux pode aplicar esse conhecimento de forma autodidata, estudando com o seu próprio material ou até mesmo tentar aplicar onde você está estudando agora. Ou seja, você pode levar o que ensinaremos aqui para a sua vida toda.
Se colocar em prática esses 3 diferenciais da abordagem lexical, o seu processo de aprendizado do inglês vai ser mais rápido. Isso é uma certeza. Para falarmos do primeiro diferencial, preciso que você pense comigo no seguinte. Hoje em dia, em um mundo tão globalizado, é comum sabermos muitas palavras em inglês. Você provavelmente conhece as palavras bus, Ônibus. friend, Amigo. morning, Manhã. to work. Trabalhar. A lista é enorme. Realmente conhecemos muitas palavras em inglês. Mas agora vamos fazer um exercício. Pense novamente nessas palavras e me responda como se diz o seguinte em inglês. Vamos lá, Bruna. Você já respondeu que manhã é morning em inglês. Agora, valendo R$500 mil. Como se diz de manhã em inglês? De manhã é de off. Off the morning. On the morning. At the morning. Ó, vou te dar mais uma chance. Agora valendo R$1 milhão. Como se diz gosto de tomar café de manhã em inglês? Essa eu não sei, gente. Essa eu não sei. Não sei. Bruna, você já sabe que ônibus é bus em inglês. Agora, como é que se diz no ônibus em inglês? No ônibus é... in the bus. Vamos lá, Bruna. Mais uma vez, hein? Eu quero que você ganhe. Como é que se diz em inglês? Eu pego o ônibus das 8 para ir pro trabalho. Bruna, você tá errando demais, hein? Mas mais uma chance para você. Se amigo é friend em inglês, como é que se diz um amigo meu em inglês? Essa eu sei. One friend my. Ó, vou te dar a última chance de ganhar R$1 milhão. Vamos lá. Como se diz eu trabalho meio período em inglês? I trabalho. To work. Meio. Sock. Não, sock é meia. Não sei. Eu não sei. Não sei. Você também já passou por isso? A verdade é que você pode saber várias palavras em inglês, mas na vida real, ninguém se comunica usando palavras soltas. É que eu não consigo montar as frases em inglês. Eu fico pensando nas palavras em inglês e daí nas regras da gramática. Na hora de juntar tudo e falar, eu me confundo, não sai nada. Como então resolver esse problema? Qual é a melhor forma de realmente destravar o inglês? Falar sem medo de errar, falar rápido e com segurança. Vou contar aqui o principal diferencial da abordagem lexical, que faz realmente com que quem estuda com essa abordagem aprenda de forma rápida e correta. Vamos falar aqui sobre o ensino através de chunks of language. Hoje em dia, a gente já sabe que os chunks são fundamentais para a fluência em um idioma. E pesquisas na área de aquisição de uma língua mostram que a fluência está diretamente relacionada com a quantidade de chunks que sabemos. Ou seja, quanto mais você se dedicar a aprender os chunks, ou chunks of language, mais perto de dominar o inglês você vai estar. Entendi, mas o que são chunks of language? E como é que eu aprendo os chunks of language? É uma boa pergunta. A gente pode dizer que os chunks são as combinações de palavras mais comuns em uma língua. E ao aprender chunks, você consegue falar naturalmente, porque não precisa ficar montando a frase palavra por palavra, correndo o risco de fazer traduções literais e cometer erros gramaticais. Então, o segredo aqui é, quando você aprender uma nova palavra em inglês, procure também aprender chunks com essa palavra. Vamos pensar na palavra morning, manhã. Como você diria em inglês de manhã? Hoje de manhã. Amanhã de manhã. Na segunda de manhã.
Esses são chunks, combinações com a palavra manhã em português. Ou seja, aquilo que a gente geralmente diria no dia a dia. Novamente, muito raramente a gente fala somente as palavras soltas, mas se você souber essas combinações, esses pedaços de língua em inglês, certamente você já conseguiria se comunicar. Então, anote aí esses chunks. De manhã, In the morning. hoje de manhã, This morning. amanhã de manhã, Tomorrow morning. na segunda de manhã. On Monday morning. Perceba que sabendo esses chunks, você consegue falar inglês rapidamente e de forma gramaticalmente correta. Agora, imagina que você trabalha numa multinacional e todo mundo fala só inglês. E aí o seu colega quer saber quando vai ser a reunião e ele te pergunta: When will the meeting take place? When will the meeting take place? esse é um chunk que significa quando vai ser a reunião? When will the meeting take place? In the morning. When will the meeting take place? This morning. When will the meeting take place? On Monday morning. When will the meeting take place? Tomorrow morning. Olha só como você já pode arrasar no inglês se souber esses chunks com a palavra morning. Agora você já sabe que um dos principais segredos para aprender inglês de forma rápida é através dos chunks. Mas não é só isso. Você precisa também aprender a combinar esses chunks. Fazendo isso, você pega esses blocos de linguagem e cria frases que fazem sentido rapidamente. E a partir desse momento, você está traçando o seu caminho rumo à fluência do inglês mais rápido. O segredo da fluência, então, está em conseguir identificar e usar os chunks que, quando combinados, produzem frases e textos coerentes. Quanto mais chunks você souber, mais rápido e de maneira eficaz você consegue compreender a língua e falar em diferentes situações apenas combinando chunks. Bem, e assim como em um quebra-cabeças, juntando esses pedaços você será capaz de se comunicar do jeito certo, sem aquela lentidão no raciocínio, que é bem comum quando tentamos juntar palavras soltas, né? E lembrando daquelas regras gramaticais também. Uma maneira de começar seu aprendizado é pensando em quais contextos você gostaria de se comunicar em inglês. Por exemplo, quero aprender a me comunicar falando sobre reuniões de trabalho. Então você precisa buscar chunks dentro desse contexto, dentro dessas situações. Pode ser em português mesmo. Em seguida, aprender a combinar esses chunks. Vamos te mostrar aqui como fazer isso. Vamos começar com chunks em inglês que podemos usar na hora de falar sobre uma reunião que vai acontecer. Perceba que em poucos minutos você já vai conseguir se comunicar em inglês de forma clara, rápida e correta. So guys, remember, a gente está falando aqui sobre reuniões e perguntando sobre uma reunião que ainda vai acontecer. Primeiramente, se lembre da frase, se lembre do chunk. When will the meeting take place? When will the meeting take place? É o chunk que significa quando a reunião vai acontecer. Imagina se você tivesse que montar essa frase palavra por palavra. Com certeza ia gerar dúvida e ia demorar. Então encara isso como um bloco de linguagem, como um chunk. When will the meeting take place? Quando a reunião vai acontecer? E aí, vamos aprender chunks para responder essa pergunta de forma rápida e gramaticalmente correta. Aqui, a gente tem o primeiro chunk, que é The meeting will be in the morning. The meeting will be in the morning. Essa frase significa a reunião vai ser de manhã. Agora a gente vai dividir esse chunk em dois para você entender como juntar essas combinações. Primeiramente, pensa no seguinte: The meeting will be. The meeting will be. Significa a reunião vai ser, ok? So repeat after me. The meeting will be. One more time. The meeting will be. A reunião vai ser de manhã. De manhã em inglês, in the morning. In the morning. Vamos falar mais uma vez? The meeting will be in the morning.
Alright, vamos pensar agora que você quer dizer, por exemplo, que essa reunião vai ser hoje de manhã. Então, se eu te pergunto, when will the meeting take place? Quando a reunião vai ser? E você vai me responder, a reunião vai ser hoje de manhã. Hoje de manhã em inglês, pode dar uma olhadinha na tela, é this morning. This morning. Então, não pensar em traduzir palavra por palavra, e sim pensar na combinação, pensar no chunk. This morning, hoje de manhã. The meeting will be this morning. The meeting will be this morning. Vou falar mais uma vez, and you repeat after me, okay? The meeting will be this morning. Alright, a gente tem mais uma opção aqui, ok? Então, se eu quiser falar que, por exemplo, a reunião vai ser amanhã de manhã, ok? Amanhã de manhã, em inglês, tomorrow morning. Tomorrow morning. Repete comigo esse chunkzinho, tomorrow morning. A reunião vai ser amanhã de manhã. The meeting will be tomorrow morning. Então, agora eu vou te perguntar e você responde, ok? When will the meeting take place? Alright, that's great. Um pouquinho mais, veja que combinando esses chunks, a gente está montando frases que são perfeitas gramaticalmente e você já está conseguindo falar, adquirindo a fluência de forma rápida e correta. Se você quiser falar, por exemplo, a reunião vai ser na segunda de manhã. Na segunda de manhã, ok? So, esse é o chunk on Monday morning. On Monday morning. Na segunda de manhã, ok? Então, se eu te perguntar, when will the meeting take place? E você quer me responder, a reunião vai acontecer na segunda de manhã. The meeting will be on Monday morning. One more time. The meeting will be on Monday morning. That's great. Agora, olha só que interessante, que a gente pode mudar esse chunk on Monday morning pensando nos outros dias da semana. Então, se eu quiser falar, por exemplo, a reunião vai ser na quinta de manhã. The meeting will be on Thursday morning. The meeting will be on Thursday morning. E eu posso mudar. Se eu quiser falar, por exemplo, no sábado de manhã, que ok, ninguém merece reunião no sábado de manhã, mas quem trabalha no sábado como eu sabe que isso acontece, então vamos lá, a reunião vai ser sim no sábado de manhã. No sábado de manhã em inglês, on Saturday morning. Can you repeat? On Saturday morning. Agora a frase toda, a reunião vai ser no sábado de manhã. The meeting will be on Saturday morning. Eu pergunto e você responde. When will the meeting take place? Alright. Então veja que em poucos minutos você já conseguiu montar várias frases que são gramaticalmente corretas. E aqui está um dos grandes segredos da fluência. Agora veja que se você aprender a combinar outros chunks com esses chunks que você acabou de aprender, você vai montar a frase ainda maior, você vai ser ainda mais fluente. So take a look at this. Se você quiser falar, por exemplo, se prepare, a reunião vai ser hoje de manhã. Se prepare, a reunião vai ser hoje de manhã. Se prepare em inglês é um chunk get ready. Can you repeat? Get ready. Então, se prepara, a reunião vai ser hoje de manhã. Get ready, the meeting will be this morning. One more time. Get ready, the meeting will be this morning. That's great. A gente pode ainda pensar em outro chunk aqui. So, take a look. If you want to say, por falar nisso, a propósito, a reunião vai ser amanhã de manhã. By the way, ok? By the way, por falar nisso, a propósito. By the way, the meeting will be tomorrow morning. By the way, the meeting will be tomorrow morning. Então veja como a gente já está aumentando essa frase de forma mais fluente, de forma mais coerente, gramaticalmente correto e principalmente com rapidez de raciocínio, sem ter que montar tudo palavra por palavra. Agora pensa no seguinte, você quer contar para o seu colega de trabalho que a reunião vai ser no sábado de manhã. Deixa eu te contar.
esse chunk em português. Tem um chunk equivalente em inglês que é let me tell you. Can you repeat after me? Let me tell you. Deixa eu te contar. A reunião vai ser no sábado de manhã. Let me tell you. The meeting will be on Saturday morning. Let me tell you. The meeting will be on Saturday morning. Então, se eu te perguntar, quando vai ser a reunião? Você responde para mim, deixa eu te contar. A reunião vai ser no sábado de manhã. When will the meeting take place? On Saturday morning? Oh, come on, right? E agora, o último chunk pra gente combinar aqui, para você não deixar o seu colega esquecer de quando vai ser essa reunião. Não se esqueça. Don't forget. Don't forget, ok? Não se esqueça. Repeat after me. Don't forget. Vamos pensar quando vai ser essa reunião. Não se esqueça, a reunião vai ser de manhã, alright? Don't forget, the meeting will be in the morning. Don't forget, the meeting will be in the morning. E dessa forma, combinando os chunks, você consegue falar de forma rápida, correta e sem aquela lentidão de raciocínio de quem monta tudo palavra por palavra, ok? Você pode ainda aprender a combinar vários outros chunks aqui, mas dessa forma, o seu caminho rumo à fluência vai ser com certeza muito mais rápido. Como você se sentiu aprendendo dessa forma? Pense que em poucos minutos você já aprendeu muito. E é aqui que está um dos principais segredos da metodologia Influx. Esse é um dos motivos principais pelos quais nossos alunos vão tão mais longe em menos tempo. Se você se dedicar a aprender inglês dessa forma, sua vida vai mudar. Você vai ganhar tempo e vai começar a falar inglês com segurança e com certeza que você está falando a coisa certa. O que você acha disso? Esse foi então o nosso primeiro diferencial. Continua com a gente e lembra que os 3 diferenciais que a gente está falando aqui vão com certeza acelerar e muito o seu aprendizado do inglês. Ah, e lembra também que tem presentes exclusivos no final. Antes de falarmos sobre o segundo principal diferencial da abordagem lexical, gostaria que você respondesse as seguintes perguntas. Você já traduziu algo do inglês para o português e nada fez sentido? Sim. Já tentou traduzir algo do inglês para o português palavra por palavra e teve uma tradução nada a ver? Sim. Você já traduziu algo do português para o inglês e ficou insegura se estava certo ou não? Sim. Se você já fez alguma ou todas essas coisas, não se preocupe. Você não está sozinho. A questão da tradução, o famoso traduzir ou não traduzir, assombra quase todo mundo que estuda inglês. Para resolver esse problemão, que é a tradução, é importante falar um pouco sobre as metodologias de ensino de inglês. Muitos dos métodos de ensino trabalham com a abordagem comunicativa. Os materiais que trabalham com essa abordagem são todos em inglês, e os professores são treinados para dar as aulas 100% em inglês também. Sempre pensando que a aula é uma imersão. O aluno vai aprender inglês como aprendeu português, sem precisar traduzir nada. Afinal, ninguém aprende português fazendo traduções, não é? A verdade é que muitas vezes o aluno em uma aula como essa não entende quase nada que o professor fala. E quando o aluno pergunta algo, o que o professor faz? Ele faz mímicas, desenhos, simulações de diálogo. Agora pensa comigo, se toda vez que o aluno não entende algo e pergunta para o professor, o que o professor vai falar e quanto tempo ele vai levar para explicar aquilo? É claro que algumas coisas são fáceis de entender sem tradução nenhuma. Por exemplo, money. What is money? Bru, what is money? Money. Dinheiro? Dinheiro, that's right. What is sleeping? What is sleeping? Dormindo. Dormindo, that's right, got it. Right. Próximo. What is running? Correndo. That's right. Mas agora imagine que a Bruna vai ser sua professora e ela vai te ensinar o chunk by the way, que a gente já viu aqui nessa Masterclass. Olha só o que provavelmente aconteceria numa aula tradicional. E se você já estudou em uma escola tradicional, vai se identificar com isso. Teacher, teacher, teacher. Yes? What does by the way mean? By the way.
Okay, well, by the way, it's like this. Let's say there are two people talking and they're talking about music. So one person and the other person, okay? This person says, oh, you know what? I really like music. Do you like music too? Oh, you know, I do. I love it. I love pop. I like jazz. What about you? What kind of music do you like? Oh, you know, I like some rock music too. And then a third person comes into this conversation and say, by the way, I like music too. So that's by the way, okay? Ok. Com essa explicação que a Bruna acabou de fazer, você realmente entendeu o que significa by the way? É provável que não. E talvez seus colegas de sala de aula também não entenderam. Então, a professora, a Bruna, precisa simular vários diálogos até todos finalmente entenderem. E aí que está o grande problema. Grande parte da aula, o aluno não pratica. Ele só fica ouvindo e ouvindo e ouvindo todas as explicações que o professor dá até todo mundo conseguir entender. E isso demora muito, mas muito tempo. Você pode ter certeza que os cursos de inglês que têm duração de 4, 5, 6 ou 8 anos trabalham nesse formato. Isso é tempo demais. Quer um curso mais curto? Quer aprender inglês mais rápido? Então acompanhe aqui comigo. A abordagem lexical traz uma solução que nós aqui na Influx também acreditamos. No livro Implementing the Lexical Approach, do Michael Lewis, tem um capítulo que se chama Translation is Inevitable, ou seja, a tradução é inevitável. E ele nos explica que o processo de aprender uma segunda língua é diferente de como a gente aprende a nossa primeira língua. Isso porque, quando você aprende a sua segunda língua, você sempre tem a primeira como base. Não tem como fugir disso, é impossível a sua língua materna não ser a sua referência. A tradução é mesmo inevitável. E a gente pode afirmar, de acordo com vários estudos científicos sobre o aprendizado de línguas, que é impossível não fazer tradução quando a gente aprende um novo idioma. E aí, você deve estar se perguntando, se isso já é comprovado pela ciência, por que tantos métodos insistem em proibir a tradução? Por que dizem que não podemos traduzir nada que traduzia errado? Bem, as grandes editoras preferem sempre trabalhar com materiais que podem ser usados no mundo todo, sem se preocupar em fazer um material para cada país, em cada língua. Se você prestar bem atenção, os livros da Cambridge, da Oxford, da Cengage, esses materiais são usados no mundo inteiro. Inclusive, quando alguém faz um intercâmbio para estudar nos Estados Unidos, na Irlanda, na Inglaterra, as escolas de idiomas desses países trabalham com esses materiais. Será que os resultados, então, de quem estuda com esses livros são rápidos? A gente já viu que não. Já deu para entender que a tradução é esse tabu enorme por motivos puramente comerciais e não motivos pedagógicos, não é? Agora, para tudo e presta atenção no seguinte. Para você aprender inglês rapidamente, com segurança, não é só sair traduzindo tudo de qualquer jeito. Você precisa saber como usar a tradução a seu favor. Você precisa aprender a traduzir. Como assim aprender a traduzir? Vamos fazer um teste rápido aqui. Imagina que você está no exterior e você quer fazer um pedido simples. Uma água com gás, por favor. Traduza essa frase para mim. Water with gas, please. Uma água com gasolina, por favor. O segredo aqui, que ninguém conta, mas a gente vai revelar, é o segundo diferencial da abordagem lexical, também presente no método da Influx. A tradução chunk por chunk. A isso, o Michael Lewis dá o nome de equivalência. Então, não traduza palavra por palavra. Você precisa aprender chunk por chunk. E tenha em mente que a gente tem um equivalente em inglês para tudo que a gente fala na nossa língua.
Para cada chunk em português, existe um chunk equivalente em inglês. E se você aprender dessa forma, não vai mais errar fazendo traduções literais. Vamos voltar no nosso pedido pensando na equivalência dos chunks. Você vai falar em inglês, vou querer uma água com gás, por favor. Aqui a gente tem I'll have, vou querer, sparkling water, água com gás, please, por favor. I'll have sparkling water, please. Sabendo esses chunks, você não faz traduções literais. Aqui você está traduzindo chunk por chunk e não palavra por palavra. Então, para aprender usando a equivalência, faz o seguinte. Primeiramente, pensa numa situação que você gostaria de se comunicar em inglês. Lista em português quais os chunks que são mais falados nesse contexto. Agora, você precisa aprender esses chunks em inglês, assim como acontece nas aulas da Influx. E os nossos alunos que estão aqui podem confirmar isso. Então repete comigo. Vou aprender a equivalência dos chunks. Vou aprender a equivalência dos chunks. E assim, você vai dominar o inglês e chegar mais longe muito mais rápido. Tá preparado para o nosso último diferencial? Fica com a gente, pensa que você vai sair daquela estatística dos 10 anos, vai dominar o inglês mais rápido e ainda ganhar presentes incríveis. Que tal a gente falar um pouco sobre gramática? Mesmo a gente tendo deixado a gramática por último, não significa que ela não é importante. Muito pelo contrário. Ela é super essencial. Por isso, fica aqui com a gente, porque é o momento de você conhecer uma forma realmente revolucionária de aprender a gramática do inglês. Antes de seguirmos, deixa eu te explicar o que as escolas e cursos de inglês entregam hoje quando o assunto é gramática. Nos cursos mais tradicionais, aqueles que duram 4, 5, 8 anos, a maior parte das aulas é para falar de gramática e ensinar todas aquelas regras. Aí o aluno fica anos e anos e anos estudando e não consegue se comunicar, porque nas aulas tem pouco tempo de conversação. E o aluno acaba desistindo porque o resultado demora muito para chegar. Por outro lado, os cursos curtos, aqueles de 4, 6, 12, 18 meses, trabalham somente com a conversação, mas de forma superficial e nada de gramática. O aluno sente que ele não está saindo do lugar. Faz aulas, mas nunca chega de fato a um nível avançado. Quem estuda em cursos incompletos como esses, dificilmente tiraria 700 pontos no TOEIC. A conclusão aqui não é das melhores então, né, Ali? Não. Você não quer estudar por 4, 6, 8 anos. Mas também não estudar a gramática não é uma opção para quem realmente precisa dominar o inglês, porque a gramática faz parte da língua. Então você não quer fazer parte da estatística das pessoas que não falam inglês e nem das pessoas que estudam por 10 anos para dominar o idioma. Para te falar qual é o grande diferencial da abordagem lexical quando falamos sobre aprender gramática, e a gente já está chegando nisso, eu preciso que você pense comigo no seguinte. Com quantos anos, Ali, uma criança aprende a falar? Começa a falar. Talvez com 1 aninho de idade? Com 1 aninho já começam as primeiras palavrinhas. Sim. E é muito fofinho, né? É. Com 2 aninhos, a criança já tem um vocabulário amplo. Com 4, 5 anos, a criança já fala praticamente tudo, tem algumas inclusive que não param de falar. Agora, pensa numa criança de 9, 10 anos. Nessa idade, a gente já é fluente na nossa língua, certo? Certo. Agora, faz aí uma viagem no tempo e tenta lembrar quantos anos você tinha quando você começou a aprender a gramática. Aquela gramática normativa que fala de tempos verbais, conjugações, advérbios, conjunções, preposições. Deve ter sido com uns 10 anos. É com essa idade que na escola regular a gente começa a aprender tudo isso. Você concorda que a gente se torna fluente em português antes de estudar a gramática propriamente dita? A gente aprende a ouvir, a falar, a ler e a escrever sem necessariamente saber as regras gramaticais. Todas essas coisas, elas são ensinadas depois. Ou seja, a gente aprende o nome das coisas, verbo, substantivo, advérbio, etc. E as regras todas da gramática depois
que a gente já é fluente na língua. A forma tradicional de ensino nas escolas de idiomas faz o processo contrário a esse. Primeiro você aprende toda a gramática e depois aprende a se comunicar usando a gramática. Esse é um dos motivos por que demora tanto, ou porque das pessoas ficarem desmotivadas e desistirem do curso. Imagine que você vai para a escola para aprender a falar inglês e só fica aprendendo regras de gramática. Se você já fez aula de inglês, deve se lembrar da aula de few e little. E nessa aula os professores precisam falar de substantivos contáveis e incontáveis. Countable and uncountable nouns. Se você nunca fez uma aula de inglês, veja como essa aula acontece na prática. Hello guys! Today we're going to talk about few and little in English, or a few and a little. They're both quantifiers, and they both mean some, not a lot. Very important detail. We use few or a few with countable nouns. What are the countable nouns? All the things you can actually count. For example, you can count friends. You say one friend, two friends, three friends. So that's a countable noun. Books. Can you count books? Of course you can. So you can say one book, two books, three books. It's a countable noun. So remember, you use few with countable nouns. Little, on the other hand, is always used with uncountable nouns. Things you cannot count. Let's say butter. You don't really count butter, do you? You don't say one butter, two butters. That doesn't really make sense. What else? We could say English. English is a language. You cannot really count that, right? So remember, when you say English, this is an uncountable noun. So when you say little, you have to use with things you cannot count. Teacher. Yes, you have a question? And money. Money, that's a good question. Money is an uncountable noun. You don't really count money. Yeah, but I can say real, R$2, R$3. Well, that's interesting, but then you're not really talking about money, you're talking about currency, because you can say $1, $2, $3, but you don't really say one money, two monies, three monies, okay? So guys, that's few and little, okay? Remember, quantifiers that mean some, not a lot, and few you use with countable nouns, things you can count, and little you use with uncountable nouns, things you cannot count. Com essa pequena demonstração de uma aula tradicional, você percebe que o aluno tem pouco tempo para praticar. São muitas explicações e pouca prática. Outra coisa a se considerar: será que o aluno sai de uma aula assim com segurança para usar few and little? Coisas tão simples. Será que ele consegue usar isso nas suas conversas em inglês? Se você está aqui, eu tenho certeza que está buscando uma forma de dominar o inglês de um jeito descomplicado. Porque, né? Ninguém merece ficar decorando listas e mais listas de substantivos contáveis e incontáveis, listas de preposições, todas aquelas regras de tempos verbais. Isso tudo torna seu raciocínio lento e na hora de realmente falar inglês, você acaba nem tendo certeza se está falando algo certo ou errado. Você quer ver como few and little e substantivos contáveis e incontáveis podem ser aprendidos de forma descomplicada e eficaz? Dá uma olhada nessa aula. Alright guys, that's super simple, so it's gonna be like this. A few means poucos ou poucas, alguns, algumas, okay? So can you repeat? A few? A few. Alright, so now take a look at these chunks. If you want to say, for example, alguns amigos or poucos amigos, a few friends, can you repeat after me? Once again, a few friends. Alright, we could also say, for example, alguns livros or poucos livros, a few books. Can you repeat? A few books, that's great. Now, if you want to say algumas perguntas, a few questions, can you repeat a few questions? That's perfect. Now, if you want to say, for example, algumas coisas or poucas coisas, a few things, can you repeat after me? Now, a little. Can you repeat a little? That's great. That means pouco or pouco de. Alright? So take a look at this. If you want to say pouco de manteiga,
A little butter. Can you repeat? A little butter, that's great. If you want to say, for example, pouco de leite. A little milk. Once again, a little milk. All right, if you want to say pouco de inglês. A little English. A little English. All right, now let's practice a little bit and see if you got it. Remember, a few, a little, and now you're going to tell me this. Eu gosto de pouco de manteiga no meu pão. How would you say that? Okay, so now repeat after me. I like a little butter on my bread. Once again, I like a little butter on my bread. So eu gosto de pouco de manteiga no meu pão. Now you're gonna say, eu tenho poucos amigos. Okay? Eu tenho poucos amigos. How would you say that? I have a few friends. Once again, I have a few friends. You can say, for example, eu tenho poucos amigos aqui. Or, eu tenho alguns amigos aqui. I have a few friends here. I have a few friends here. Now we have another sentence. Eu falo pouco de inglês. Ok? Eu falo pouco de inglês. How would you say that? I speak a little English. Once again, I speak a little English. That's awesome. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Take a look. How would you say that? Eu tenho algumas perguntas para fazer. I have a few questions to ask. Repeat after me once again. I have a few questions to ask. That's awesome. Now, eu tenho alguns livros para ler. Eu tenho alguns livros para ler. How would you say that? Take a look. I have a few books to read. I have a few books to read. Ok? And now, eu tenho algumas coisas para fazer. Eu tenho algumas coisas para fazer. How would you say that? I have a few things to do. Once again, repeat after me. I have a few things to do. That's perfect. And the very last one in here, eu gosto de pouco de leite no meu café. Eu gosto de pouco de leite no meu café. I like a little milk in my coffee. I like a little milk in my coffee. All right, so that's a few and a little. E aí, achou mais fácil ou difícil? Conseguiu perceber que nessa aula o aluno realmente praticou a gramática? Aqui o aluno realmente falou inglês e aprendeu a gramática sem complicação, sem nomes difíceis, sem aquelas milhares de regras. Sim, e você com certeza aprendeu esses chunks super rapidamente, porque o professor usou a equivalência, os chunks. E se eu te disser que é possível aprender toda a gramática do inglês dessa forma? Nessa mini aula, a Bruna ensinou a gramática de uso da língua. Você sabe o que isso significa? Ela ensinou a prática ao invés da teoria. Aqui você aprendeu a gramática em frases reais. E nessas frases temos chunks, as combinações de palavras mais utilizadas por um nativo de uma língua. Aqui está o grande segredo da abordagem lexical. O nosso terceiro diferencial, o ensino da gramática de uso. Quando a gente aprende a gramática de uso, a gente está falando de aprender a falar inglês da maneira como os nativos falam e aprendem. O que é muito diferente do que aprender a gramática decorando regras e exceções. Então, agora você já sabe o terceiro diferencial da abordagem lexical, que vai fazer com que você domine o inglês muito mais rápido. E quem é aluno em Flux e tá aqui, sabe que é exatamente assim que ensinamos nas nossas aulas. Então, a dica para você é a seguinte: aprenda a gramática por meio de chunks e dentro de situações reais do seu dia a dia que você pode usar a gramática na prática. Você não precisa ficar horas decorando regras gramaticais, exceções e listas, mas sim aprender como a língua é realmente usada. Vou dar mais um exemplo aqui. O chunk, how are you?
como vai em português? Esse é talvez um dos primeiros chunks ensinados em qualquer curso de inglês. E todo aluno que começa um curso ou busca aprender por aplicativo, sozinho, já aprendeu essa frase. E perceba que todo aluno aprende, repete, sabe o significado e consegue usar na prática sem muitas explicações. Isso porque a gramática que está inserida ali, verbo to be, question words, subjects, etc., é absorvida, internalizada naturalmente. Você não precisa montar uma tabelinha do verbo to be para perguntar como vai em inglês. Então, é possível aprender a gramática do inglês, assim como você aprendeu how are you, de forma natural, com muitos exemplos, repetição e prática. E se você quiser aprender, vamos pensar no verbo to be. Não fique pensando nas regras, mas sim aprenda frases comuns com o verbo to be dentro de uma situação, como quando você fala da sua profissão ou até quando você quer perguntar a profissão de outras pessoas. Vem comigo, repete junto e você vai aprender o verbo to be de forma natural, sem ter que ficar pensando nas regras ou montando a tabelinha. Então, repete junto com a gente aqui. Se você quiser dizer, eu sou professor, eu sou professora. I'm a teacher. Eu sou médico, eu sou médica. I'm a doctor. Eu sou contador, eu sou contadora. I'm an accountant. I'm an accountant. Eu não sou enfermeiro, eu não sou enfermeira. I'm not a nurse. I'm not a nurse. Agora, se você quiser fazer perguntas como você é engenheiro? Você é engenheira? Are you an engineer? Repeat after me. Are you an engineer? Você é gerente de TI? Are you an IT manager? Are you an IT manager? Você é jornalista? Are you a journalist? Are you a journalist? E ainda, você é advogado? Are you a lawyer? Are you a lawyer? Então, resumindo, procure sempre aprender a gramática através dos chunks e dentro de situações reais, ou seja, a gramática de uso da língua. Assim, além de aprender muito mais rápido, você aprende a gramática do inglês de uma maneira natural, intuitiva e eficaz. Agora você já conhece os 3 principais diferenciais da abordagem lexical. Se você colocar tudo isso em prática, com toda certeza seu processo de aprendizado no inglês já vai ser muito mais rápido. E temos certeza disso porque esses são apenas alguns dos motivos que levam nossos alunos a conquistar resultados incríveis no TOEIC, em 2 anos e meio, ou até menos. E o melhor de tudo, a se tornarem independentes na língua inglesa. E para a gente finalizar essa aula, eu tenho aqui mais algumas orientações, mais algumas coisas que os alunos da Influx já têm e que vão fazer toda a diferença para você. Porque não basta aprender chunks novos todos os dias. Para ser fluente em inglês de verdade e em menos tempo, outras coisas são essenciais e fazem toda a diferença. Conta pra gente a primeira, Ali. Bom, a primeira é memorização. Já é comprovado que esquecer o que é aprendido é absolutamente normal. Nós fomos programados para esquecer. Isso porque precisamos de mais espaço no nosso cérebro para as memórias mais importantes. Então não se sinta mal quando isso acontecer. No entanto, se aprender inglês é fundamental para você, para a sua carreira, para a sua vida, há formas de tornar esse aprendizado definitivo. Mas como é que a gente pode fazer isso? Combatendo a curva do esquecimento, ou the forgetting curve em inglês. O que você realmente precisa fazer é uma gestão ativa do seu aprendizado. E isso significa que o ideal é estudar ativamente e dentro de uma rotina com exercícios, técnicas e estratégias que forçam o seu cérebro a combater a curva do esquecimento. Além disso, a prática em situações reais é fundamental para consolidar o seu aprendizado. Quando você aprende chunks, é essencial praticar esses chunks com simulações em situações reais. Por exemplo, você aprendeu chunks para se comunicar num restaurante. Agora, você precisa usar esses chunks como se você realmente estivesse num restaurante, de preferência dentro de uma simulação e com outras pessoas. Mas aí vem a grande pergunta:
Será que você consegue criar essas oportunidades sozinho? Será que você vai ter esse tempo de criar todas essas situações de forma autônoma? Bom, Bruna, a boa notícia é que na Influx, todo o método foi pensado para que você consiga vencer essa curva do esquecimento, fixando os chunks de forma definitiva e ainda praticando todo o inglês que aprendeu em situações reais. Pense também na organização do conteúdo. Por onde começar a estudar? Quais chunks estudar e quanto tempo se dedicar todo dia para estudar? Integrar chunks, gramática e pronúncia nos seus estudos pode ser um desafio. Você está pronto para enfrentar tudo isso sozinho? Bem, os nossos alunos têm uma rotina de estudos, aulas e aplicativos pensados para aprender de forma organizada e rápida. Um desses aplicativos é o Influx Lexical Notebook, que é gratuito para todo mundo, você pode baixar. Nesse aplicativo, você pode cadastrar e praticar os chunks que você aprendeu. E ele ajuda a combater a curva de esquecimento. Dá uma olhadinha lá na Play Store ou App Store, você pode baixar gratuitamente. E tem outros pontos que vale a pena considerar, como questões pedagógicas, exercícios, aplicativos que auxiliam no aprendizado, dinâmicas práticas e ainda, sempre pense, como ter certeza do seu aprendizado quando você estuda sozinho? Como garantir que você vai conseguir aplicar tudo isso por conta própria? Aprender inglês de forma autônoma é possível, mas pode ser muito difícil e desafiador. E nós da Influx estamos aqui para te ajudar a alcançar o domínio do inglês mais rápido, te guiar por todo esse caminho e não te deixar desistir desse sonho. Com a nossa metodologia, o nosso acompanhamento pedagógico e a sua determinação, o sucesso está garantido. A Influx oferece um método revolucionário e uma rotina exclusiva de estudo, com aulas dinâmicas, focadas na prática e no ensino dos chunks em situações reais. E ainda, lembra que a gente tem uma garantia de aprendizado em contrato, que ao final do curso você vai alcançar 700 pontos ou mais no TOEIC. Então venha fazer parte desse grupo que alcança o domínio do inglês 4 vezes mais rápido do que a média mundial. Queremos ajudar a todos que assistiram essa aula e por isso vamos oferecer presentes exclusivos para quem quer realmente dominar o inglês. E por que deixamos essas surpresas para contar só agora no final da aula? Porque queremos presentear somente quem realmente precisa e busca o aprendizado da língua inglesa. E cá entre nós, se você já chegou até aqui, já mostrou que não é só uma pessoa assistindo uma masterclass na internet. Você sabe claramente tudo que a fluência do inglês poderá proporcionar na sua vida. E é por isso que todos os benefícios que vamos apresentar agora são exclusivos para quem participou dessa masterclass. E fique atento, essas não é aquelas ofertas que ficam disponíveis o tempo todo. O que você está prestes a ter acesso é, além de exclusivo, por tempo limitado. É isso mesmo, Ali. Esse benefício é tão diferenciado que, na verdade, a gente nem conseguiria fazer durar tanto tempo. Infelizmente, vai acabar rápido. Você está pronto para dar o primeiro passo rumo ao domínio do inglês e ganhar presentes exclusivos? Então vamos lá. O primeiro presente que você vai ganhar ao se matricular em uma das nossas unidades dentro do período da oferta é um módulo completo do Influx Traveler ou do Influx on Business. Você escolhe o que for melhor para você. E um detalhe, além do módulo com todas as aulas no semestre inteiro, você também vai ganhar o material didático digital. Esse é um dos módulos mais desejados pelos nossos alunos. Sabe por quê? Porque muitos deles têm como objetivo principal aprender inglês para usar no trabalho ou até mesmo para aproveitar oportunidades profissionais e crescer na carreira. Além do curso Influx, que por si só já prepara o aluno para esses objetivos, a gente criou um módulo que virou um objeto de desejo para os nossos alunos. O Influx on Business, que é um módulo de inglês para o mercado de trabalho, prepara o aluno para se comunicar em diversas situações, como entrevistas de emprego, apresentações em reuniões, viagens de negócio, marketing, vendas, finanças, tem um monte de coisa. E por que esse módulo se tornou um objeto de desejo? Porque ele tem um conteúdo bem prático que atende exatamente às necessidades da maioria dos alunos, mas é um módulo comprado à parte nas unidades Influx. O investimento médio, com algumas variações dependendo da cidade, é de R$ 1.272. A gente está falando aqui de um semestre inteiro de aulas.
Deu para entender por que o pessoal quer tanto esse módulo? Mas a gente também tem muitos alunos que querem falar inglês em viagens internacionais, que querem aproveitar ao máximo aquela tão sonhada viagem para fora do Brasil. E para esse pessoal, a gente também tem um módulo específico, o Influx Traveler, que é um módulo de inglês para viagens que prepara o aluno para se comunicar numa viagem quando ele estiver na rua, no hotel, no aeroporto, nos pontos turísticos e por aí vai. Assim como o Influx on Business, o Influx Traveler também pode ser adquirido pelo valor de mais ou menos R$ 1.272 nas unidades. E nesses dois módulos ainda tem o material didático digital no valor de R$ 187. E então a gente está falando aqui de um investimento de R$ 1.459. Viu como valeu a pena ficar até o final da aula para ganhar esse presente super especial? Gente, a gente está falando aqui de uma economia de quase R$ 1.500. E olha só, além do módulo extra, a gente separou mais um presente especial para você. Ao efetuar sua matrícula numa unidade Influx, você ainda ganha um presente que, olha, vou confessar que é um dos queridinhos dos nossos alunos. Uma mochila para notebook exclusiva da Influx, feita com material impermeável, super resistente, ótima para levar para a faculdade, para a escola, para o trabalho e, claro, para usar nas suas aulas de inglês. Tá achando que acabou? Tem mais um presente para você. Além dos módulos Influx Traveler ou Influx on Business, além da mochila, você também vai ganhar essa linda caneca colecionável, igualzinho que a gente tem aqui. Fala sério, né? Agora até eu fiquei com vontade de voltar a estudar inglês. Mas Ali, como que faz para se cadastrar? Bom, é muito fácil. É só você acessar o link aqui no chat ou, se preferir, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Seja rápido. Lembra que as vagas são limitadas e essa super promoção só vai estar disponível por um tempo bem curto. E aí, preparada para alcançar o domínio rápido do inglês com a Influx? Então vá lá e faça agora mesmo o seu cadastro. Não deixe o seu sonho para depois. Clique no link aqui do chat ou, se ficar mais fácil para você, escaneie o QR Code aqui na tela. É hora de dar o primeiro passo rumo ao sucesso que você merece. Vamos nessa, Bruna? Ali, vamos nessa! Infelizmente, a nossa Masterclass chegou ao fim. Mas foi muito legal compartilhar tudo isso com vocês. E para acelerar o seu aprendizado do inglês, coloque em prática tudo que você aprendeu aqui. Dessa forma, com certeza você vai conquistar a fluência em menos tempo. Não deixe de baixar o Influx Lexical Notebook para cadastrar e praticar os chunks que você aprendeu aqui com a gente. E também não deixe de garantir os presentes exclusivos para você que participou dessa Masterclass. Te desejamos muito sucesso na sua jornada rumo ao domínio do inglês. Conte com a gente sempre. Bye for now.